Oi, pessoal. Eu me chamo Ana Beatriz, sou estudante do curso de farmácia da UEPB e vim aqui apresentar para vocês um trabalho sobre anatomia do sistema muscular a pedido do nosso professor Lauriston, tá? De anatomia humana. E aí, o nosso grupo ficou responsável por toda a parte introdutória, conceitual desse sistema e a gente vai apresentar para vocês. Bom, o nosso sistema ele ficou dividido em alguns tópicos que a gente colocou no sumário, sendo ele conceito, aspectos gerais, algumas funções, os tipos de músculos que está relacionado a esse sistema e componentes anatômicos. E também, no nosso slide, a gente achou importante e interessante colocar algumas outras informações, certo? Para vocês saberem e ficarem informados sobre esse sistema. Bom, o sistema muscular, ele é o conjunto de todos os músculos que compõem, que formam o nosso corpo, ou seja, o corpo humano. E esse sistema, ele é responsável pelas movimentações voluntárias, que seriam o andar, ou pegar algo, ou correr, e também as movimentações involuntárias, que seriam os batimentos cardíacos e também o funcionamento do nosso intestino, tá? Esse sistema, ele é de origem mesodérmica, que a sua principal característica é a contração e distensão dos membros e das vísceras que estão relacionadas a esse sistema. Oi, eu sou a Taine Vitória e eu vou dar continuidade à anatomia do sistema muscular, abordando os aspectos gerais desse sistema. E é importante essa abordagem porque a gente pode compreender a importância estrutural e funcional desse sistema para o nosso corpo. O sistema muscular, ele vai atuar não de forma isolada, ele vai atuar de forma integrada junto com o sistema nervoso, esquelético e circulatório, o que vai garantir o movimento e a estabilidade do corpo. Então, sabendo disso, deu para perceber que o sistema muscular vai fazer um papel biomecânico. Então, ele vai exercer um papel de motor biomecânico do corpo, porque os músculos vão produzir força por meio da contração desses músculos. E é justamente essa força que é transmitida aos ossos pelos tendões e vai promover o movimento das articulações. Então, além da produção desse movimento voluntário, os músculos também vão ser essenciais para a manutenção do equilíbrio, a estabilização, o controle postural e também a absorção de alguns impactos. Lembrando que, mesmo em repouso, os músculos vão manter um estado de leve contração. E isso vai ser chamado de tônus muscular e vai ser fundamental para sustentar o nosso corpo, a postura, enfim. Outra coisa importante de se falar é que vai ocorrer a transformação de energia. Energia química em energia mecânica. Os músculos vão ter essa capacidade de converter essa energia através da molécula de ATP, que é a molécula energética do nosso corpo. Então, essa transformação vai ocorrer através da contração muscular, o que vai gerar força. E é justamente essa força que vai mover o músculo e vai ser capaz de realizar o movimento. Então, além da produção do movimento, essa atividade metabólica também vai resultar na liberação de calor, que é justamente uma das funções do sistema muscular, a termorregulação corporal. Bom, o sistema muscular também compõe o sistema locomotor, junto com o sistema esquelético e as articulações. Nesse conjunto, os músculos vão fornecer a força ativa, que vai ser necessário para gerar os movimentos de alavancas, para movimentar as alavancas formadas pelo sistema esquelético e as articulações. Bom, outra coisa sobre o sistema muscular são as especializações celulares. As células musculares vão apresentar um alto grau de especialização, tanto como na estrutura, como de forma funcional. E vai ser justamente essa especialização celular que vai permitir uma eficiência para gerar a força. Bom, e a estrutura desse sistema muscular é composto por fibras musculares, que são justamente essas células altamente especializadas que eu falei, que são células alongadas, e elas vão se especializar no movimento de contração. E além disso, os músculos também vão se conectar aos ossos por meio dos tendões, que é outro componente do sistema muscular, que é esses tendões que vão transmitir a força gerada pela contração. Lembrando que também temos a ação muscular, que a principal ação do músculo vai envolver
a contração e o relaxamento, que são processos fundamentais para qualquer movimento que a gente vá realizar no nosso corpo. A contração vai ocorrer quando há estímulo nervoso e, após um processo, vai resultar na geração da tensão. E o relaxamento ocorre justamente quando esse estímulo cessa, então não vai resultar mais na tensão. E essa alternância coordenada entre a contração e o relaxamento vai permitir, novamente, uma coordenação motora, uma produção de movimento e também amplitude. A representatividade no corpo, uma coisa que eu achei curioso trazer, importante, é que o nosso corpo é constituído por aproximadamente 40 a 50% de músculos. E, além disso, ele também possui mais, o nosso corpo possui mais de 600 músculos que vão variar em tamanho, forma e função. Isso, claro, que considerando um adulto saudável. Bom, aqui nesse slide eu coloquei duas imagens para facilitar a visualização das principais ações de um músculo, que eu falei anteriormente, que no caso é a contração e o relaxamento. Na contração, o músculo vai desenvolver tensão após receber um estímulo nervoso, e no relaxamento, o músculo vai retornar ao seu estado de repouso após a contração, justamente quando esse estímulo nervoso que ele havia recebido cessou. E é justamente por conta do relaxamento, desse relaxamento muscular, que vai haver o controle e a coordenação do movimento. De que forma? Através da alternância entre os músculos agonistas e os músculos antagonistas. Então, é necessário para que os músculos eles trabalhem esses dois movimentos de maneira alterada, de maneira coordenada e alternada. Porque, por exemplo, durante a flexão do braço, nessas duas imagens que eu coloquei abaixo, o músculo agonista vai se contrair, enquanto o antagonista vai relaxar. O músculo agonista seria o bíceps braquial e o antagonista seria o tríceps braquial. Então, essa dinâmica de alternância vai ser essencial para que o movimento seja preciso, para que o movimento seja controlado e para que, de fato, ocorra esse movimento. Agora, eu vou falar sobre as propriedades do tecido muscular. Essas propriedades são as características intrínsecas das fibras musculares, que vai permitir que o sistema muscular desempenhe funções mecânicas, metabólicas e também posturais. A primeira propriedade é a estabilidade, que corresponde à capacidade da fibra muscular de responder a um estímulo, principalmente ao estímulo elétrico, que vai ser proveniente lá do sistema nervoso. E o aumento do cálcio intracelular vai ser o que vai iniciar o mecanismo de contração muscular. E então, sem essa excitabilidade, o músculo não iria conseguir responder aos comandos nervosos, por exemplo. A segunda propriedade é a contratibilidade, que é a capacidade do músculo de encurtar-se ativamente e gerar força quando estimulada. E a interação das proteínas actina e miosina é mediada pelo cálcio e pela ATP, e são essas interações que vai permitir o encurtamento do músculo. E essa propriedade vai ser o que vai possibilitar os movimentos voluntários e involuntários e também a manutenção do tônus muscular. A terceira propriedade é a extensibilidade, que é a capacidade da fibra muscular de ser alongada além do seu comprimento de repouso, sem sofrer nenhum dano na sua estrutura. E isso é possível por conta da organização das miofibrilas e a presença de proteínas elásticas, que vão contribuir para dar resistência ao estiramento. E essa propriedade vai ser essencial para permitir amplitude do movimento e para evitar lesões durante os movimentos bruscos ou amplos. E, por último, a quarta propriedade vai ser a elasticidade, que é a capacidade do músculo de retornar ao seu comprimento original após ter sido alongado ou contraído. Por exemplo, na flexão e relaxamento do cotovelo. Então, essa propriedade vai depender tanto dos componentes elásticos internos das fibras, quanto dos tecidos conjuntivos que envolvem o músculo. E essa propriedade vai garantir a eficiência mecânica, a economia de energia e também o controle do movimento. Então, a junção dessas propriedades vai ser fundamentais para o sistema muscular realizar os movimentos, responder a estímulos. E é importante colocar que essas propriedades vão fundamentar as funções do sistema muscular. A excitabilidade vai permitir que o músculo receba os estímulos nervosos e responda a eles. A contratilidade vai transformar a energia química em energia mecânica, o que vai fazer a geração do movimento. A extensibilidade e a elasticidade vão assegurar que esse movimento ocorra com a amplitude necessária para o movimento. E
permite que o músculo retorne ao seu estado inicial, garantindo a estabilidade e manutenção da postura. Além disso, durante o processo de contração muscular, ocorre o metabolismo da ATP, o que vai resultar na liberação de calor. E essa liberação de calor, essa produção do calor, vai contribuir para a termorregulação corporal. E essas são as funções do sistema muscular. Agora, depois de falar sobre os aspectos gerais, eu vou falar sobre as funções que o sistema muscular desempenha. Porque, de forma geral, ele não vai atuar apenas na produção do movimento, que é o que muitos pensam. Ele também vai ajudar na estabilidade, no metabolismo, e atuando nesse metabolismo, ele vai contribuir, inclusive, para a produção de calor. A primeira função, que é o movimento, é a função mais conhecida, como eu acabei de falar, onde os músculos esqueléticos vão se contrair, tracionar os ossos por meio dos tendões, e vai ser isso que vai produzir o deslocamento corporal. E esse movimento pode ser voluntário, tipo andar, correr, escrever, mas também podem ser movimentos involuntários, como os movimentos peristálticos do sistema digestório, que vai fazer a movimentação do bolo alimentar, a contração do músculo cardíaco, os batimentos cardíacos para o nosso coração funcionar, bombear o sangue, e os movimentos respiratórios, que vai possibilitar a alteração do volume do tórax para permitir a entrada e a saída do ar. Então, todo movimento do corpo vai depender direta ou indiretamente da ação muscular. A segunda função é a estabilidade, que é outra função essencial do sistema. Porque mesmo quando a gente está parado, os nossos músculos continuam ativos. Então, eles continuam realizando pequenas contrações, chamadas de tônus muscular, que vai ajudar a manter a postura e o alinhamento corporal. Sem essa atividade, a gente não ia conseguir se manter em pé, a gente não ia conseguir manter a postura, nem manter a posição da cabeça ou do tronco. E, além disso, os músculos também estabilizam as articulações, o que vai prevenir as lesões. E a última função é ajudar no metabolismo e, consequentemente, na produção de calor. O sistema muscular vai realizar um papel importante nesse metabolismo através da contração muscular, onde o consumo de ATP e o gasto energético vai ser significativo. E, como consequência, vai haver a produção de calor. E esse calor é fundamental para manter a temperatura corporal, especialmente em ambientes frios. Um exemplo é quando é o tremor muscular, que ocorre quando a gente sente frio. O corpo vai promover contrações rápidas e involuntárias para aumentar a produção de calor. E é isso que vai fazer a gente tremer. Então, o sistema muscular é fundamental não apenas para o movimento, como eu já tinha falado antes, mas também para manter a estabilidade do corpo, a manutenção da temperatura e o equilíbrio de todo o corpo. Agora nós vamos falar sobre os tipos de músculos que existem nesse sistema, sendo eles divididos em 3 tipos: o músculo liso, o músculo estriado esquelético e o músculo estriado cardíaco. Nesse primeiro slide, eu estou mostrando para vocês o músculo liso, sendo ele um músculo que possui uma contração lenta e involuntária, como eu expliquei para vocês no conceito do sistema. Tá? Ele se dá esse nome de músculo liso justamente por ausência de estrias. Ele tem uma aparência lisa e é justamente por essa aparência lisa que se dá o nome de músculo liso. E a sua principal função é a movimentação de substâncias dentro do nosso corpo, como, por exemplo, a movimentação dos alimentos dentro do nosso intestino. Tá? Na imagem do slide eu coloquei para vocês a imagem de um intestino representando o músculo liso, né, com um movimento involuntário, e também as fibras musculares desse tipo de músculo. Já o músculo estriado esquelético, ele é um músculo ligado aos ossos do nosso corpo, tá? Ele é responsável pelos movimentos voluntários, também pela postura e estabilidade das articulações. Ele apresenta estriações, ou seja, estrias, diferentemente do nosso músculo liso. Ele tem uma aparência estriada, por isso que se dá o nome de estriado esquelético. Ele também é controlado conscientemente pelo sistema nervoso central, tá? Os exemplos desse músculo é o bíceps, tríceps e também os músculos da perna. Assim como eu coloquei para vocês no slide, é um esqueleto, tá? Ligado ao bíceps com as fibras musculares
relacionadas também a esse tipo de... Agora, nós vamos falar sobre o último tipo de músculo, tá? Que é o músculo estriado cardíaco. Como já diz o nome, o músculo estriado cardíaco é exclusivo do coração. É ele quem forma o miocárdio, tá? A sua principal função é o bombeamento de sangue para todo o corpo. E apesar dele ser estriado, como diz o nome, sua contração é involuntária, rítmica e contínua, diferentemente do antigo músculo, né? Do segundo tipo de músculo que eu apresentei para vocês, que ele é estriado, mas voluntário. E nesse músculo, ele é estriado, mas ele é involuntário. Ou seja, ele funciona automaticamente, sem depender da nossa vontade, tá? E como ele é exclusivo do coração, ele é um músculo que tá ali no coração, que forma o miocárdio, que é a parede do coração, tá? E também no slide eu coloquei para vocês as fibras musculares desse tipo de músculo, tá bom? Nesse próximo slide eu coloquei para vocês uma tabela de comparação geral para um melhor entendimento, tá? Ele foi dividido em 4 colunas, certo? Que é o tipo de músculo, né? O controle sendo também conhecido como movimento, onde está localizado e as estriações, tá? Bom, na primeira coluna, certo? A gente colocou o músculo esquelético, né? Que é o músculo estriado esquelético, ou seja, no nome já tá dizendo que tem estriações. Ele tá localizado nos ossos e ele é movimento voluntário, tá? Na segunda coluna, eu coloquei o cardíaco, que é o músculo estriado cardíaco, ou seja, também no nome já está escrito que tem estriações, ele é um movimento involuntário e está presente exclusivamente no coração. Na última coluna, a gente colocou o músculo liso, tá? Ou seja, também pelo nome, você sabe se há estriações ou não. Nesse caso do músculo liso, não há estriações, certo? Ele está presente principalmente nos órgãos internos, como eu expliquei para vocês anteriormente, e ele também tem um controle involuntário, ou seja, ele tem a movimentação involuntária. Essa tabela é mais fácil para entendermos sobre os tipos de músculo, onde estão localizados, se há estriações ou não, e sobre a sua movimentação, tá bom, gente? Bom, gente, nesse próximo slide, eu vou mostrar para vocês sobre as fixações musculares, certo? A origem e também a inserção. Bom, basicamente, a fixação muscular, ela é a determinadora de como o músculo, ela realiza algum tipo de movimento, tá bom? A origem é geralmente o ponto fixo do movimento, né? Normalmente conhecida como proximal, certo? Já a inserção, ela é o ponto móvel, mais conhecida como distal, certo? Para a gente conseguir identificar quem é o distal e quem é o proximal, ou quem é o ponto móvel, ou quem é o ponto fixo, depende muito do tipo de movimento que está se fazendo, certo? Então, eu preciso saber qual é o tipo de movimento que está fazendo para que a gente consiga identificar e caracterizar quem são eles, tá? Tanto a origem como a inserção, e se eles são proximal ou distal. Como, por exemplo, no slide eu coloquei para vocês uma flexão, né? Um movimento de flexão. Ou seja, nesse movimento de flexão, a mão que está apoiada no chão, ela pode se tornar um ponto fixo, ou seja, o proximal desse movimento. Tá bom, gente? Na segunda imagem, eu tô mostrando para vocês estruturas de fixação, certo? Que é os meios pelos quais os músculos eles se fixam. Bom, a principal fixação dos músculos são os tendões, tá? Que são estruturas resistentes formadas por fibras de colágenos que liga um músculo ao outro. Também a alpenorose, tá? Que são lâminas planas de tecido conjuntivo e também os retináculos, certo? Que são faixas fibrosas que mantêm tendões na posição correta. Ou seja, nessa imagem que eu coloquei para vocês, os retináculos é a parte que mantém os tendões na localização que eles precisam ser mantidos, certo? Eles precisam estar naquela localização e é por isso que existem os retináculos, tá?
Bom, agora eu vou falar sobre a classificação funcional. A classificação funcional vai considerar o papel que o músculo vai desempenhar durante a execução de um determinado movimento. Dentro disso, os músculos podem atuar como agonistas, antagonistas ou sinergistas. O agonista vai ser o músculo principal responsável pela execução de um determinado movimento, porque é ele que vai gerar a maior parte da força necessária para realizar tal ação. Por exemplo, durante a flexão do braço, que foi a que eu coloquei na imagem, o músculo que vai atuar como principal responsável pelo movimento vai ser o bíceps braquial, e ele vai ser considerado, no caso, o agonista. É importante destacar que o papel do agonista vai variar dependendo do movimento, porque o mesmo músculo pode ser agonista numa ação, como por exemplo na flexão, e também pode desempenhar outro papel em uma ação diferente, como no relaxamento. Agora falando sobre o antagonista vai se opor, vai ser um músculo que vai se opor à ação do agonista. Então, enquanto o agonista vai estar lá se contraindo para produzir o movimento, o antagonista vai realizar um relaxamento controlado, que vai permitir com que o movimento ocorra de uma forma coordenada e segura. Então, usando o mesmo exemplo que eu usei com o agonista, eu vou usar com o antagonista, que vai ser a flexão do braço. Na flexão do braço, o tríceps braquial que vai atuar como o antagonista. O antagonista vai ser fundamental para o controle da amplitude e também a precisão motora. Então, esse músculo que está na cor verde vai ser o tríceps braquial, vai ser o antagonista. É o músculo que está aqui na parte posterior do braço. E durante a flexão, ele vai atuar como antagonista. Agora, falando sobre o sinergista vai ser o músculo que vai auxiliar o agonista a realizar determinado movimento. Então, ele pode atuar tanto ajudando na produção da força, como estabilizando algumas articulações para que o movimento ocorra de uma maneira eficiente. Então, muitas vezes, os músculos sinergistas vão impedir movimentos indesejados que poderiam ocorrer simultaneamente durante algum movimento. E um exemplo de músculo sinergista, eu vou usar o mesmo exemplo do antagonista e do agonista, que vai ser a flexão do braço, que nesse caso, o músculo sinergista vai ser o bíceps braquial, que vai contribuir para o movimento e vai atuar como músculo sinergista, vai dar suporte para o músculo agonista. Bom, então dá para perceber que os movimentos corporais não vai depender de um único músculo isolado, não vai depender da função de um músculo só, mas ele vai depender da ação coordenada entre essas três ações, entre antagonistas, agonistas e sinergistas. Então essa atuação conjunta vai garantir uma maior eficiência biomecânica e também uma estabilidade, o que vai permitir uma harmonia entre força, controle e nos movimentos que a gente vai usar durante o nosso dia a dia. Como eu já falei, essa organização vai ser eficiente na precisão motora e sem essa ação equilibrada entre agonista e antagonista, os movimentos seriam descoordenados e também poderia haver maior risco de lesões. Falando agora sobre o processo de contração muscular, a contração muscular vai ser o processo no qual a fibra muscular vai desenvolver tensão após ser estimulada. E é importante destacar que a contração não significa necessariamente o encurtamento, significa apenas que está gerando ali uma força. E de acordo com o comportamento do músculo, durante a produção dessa força, a contração pode ser classificada em isométrica, concêntrica e excêntrica. Na contração isométrica, vai ocorrer o músculo gerando força, mas não alterando o seu comprimento muscular, ou seja, não há movimento articular visível. Nessa situação, a tensão desenvolvida pelo músculo é igual à resistência imposta. Um exemplo é como eu coloquei na figura. O braço está segurando assim um objeto, a gente está segurando um objeto parado. Então, apesar de não haver movimento, o músculo está ativo ainda e continua consumindo o ATP, que é a energia, a molécula energética do nosso corpo. Então, a contração isométrica vai ajudar fundamentalmente a manutenção da postura e a estabilização articular. Também, no caso, vai ajudar a sustentar as cargas. Já a contração concêntrica vai ocorrer quando o músculo se encurta enquanto vence a resistência aplicada. Aí, nesse caso, a força produzida pelo músculo vai ser maior do que a carga imposta. Um exemplo que eu coloquei também na imagem é a fase da subida, no exercício de rosca do bíceps. Então, ao flexionar o cotovelo e levantar o peso, o bíceps vai estar realizando uma contração concêntrica, porque ele vai estar utilizando a força produzida pelo músculo de forma maior do que a carga que está sendo imposta. Então, essa contração vai estar diretamente associada à produção ativa do deslocamento corporal. Já na contração excêntrica, vai ocorrer quando o músculo vai permanecer ativo, mas ele vai sofrer um alongamento, enquanto também está sob tensão. Isso vai acontecer quando a resistência é maior do que a força produzida pelo músculo. Mas o músculo vai continuar controlando o movimento. Um exemplo também que eu coloquei na imagem é a fase de descida do exercício rosca do bíceps, que trabalha o bíceps. Embora o cotovelo vai estar se estendendo, o bíceps ainda vai estar ativo. E o bíceps vai controlar a descida do peso de maneira gradual. E a contração excêntrica vai ser importante para o controle do movimento, para a absorção do impacto e também uma desaceleração do movimento. Então, na prática, os movimentos do corpo vai envolver a combinação dos três tipos de contração: a contração concêntrica, a contração excêntrica e a contração isométrica.
Então, os diferentes tipos de contração vai permitir que o sistema muscular produza movimento, controle as forças e mantenha a estabilidade do corpo, assim como nos 3 exemplos que estão mostrados na figura abaixo. Oi, pessoal, me chamo Lara Camila e neste momento irei dar continuidade ao nosso assunto envolvendo a anatomia do sistema muscular, destacando os componentes anatômicos ou estruturas anatômicas, que são eles: o ventre muscular, os tendões e as fáscias. Bom, dando início ao nosso primeiro componente anatômico a ser falado, que é o ventre muscular. O que seria o ventre muscular? Ele é basicamente a porção central mais volumosa e carnosa do músculo. Fica localizado entre os tendões e ele é responsável pela contração muscular, que seria a função principal. O que seria a contração muscular? É basicamente quando o ventre muscular se contrai para gerar força e produzir o movimento. Então, ele permite ações como andar, correr, pegar objetos e manter a postura. O ventre muscular tem as suas funções, e a primeira delas a ser destacada é a produção de movimento corporal, que é quando, ao se contrair, puxa os ossos através dos tendões, permitindo movimentos como flexão, extensão ou até mesmo rotação. Também temos a manutenção da postura, que é quando a contração, mesmo que leve, ajuda a manter o corpo ereto e equilibrado. Também tem a produção de calor, que é a termogênese, que é quando durante a contração o músculo libera sim calor, contribuindo para a manutenção da temperatura do nosso corpo, e também a estabilização das articulações, que é o que ajuda a manter as articulações firmes durante o movimento. Além disso, o ventre muscular também tem a sua composição, que é basicamente composto por miobrifilas. O que seria miobrifilas? Seriam estruturas presentes dentro das fibras musculares, compostas por proteínas contráteis. As proteínas contráteis são basicamente as proteínas responsáveis pelo movimento, que seriam a proteína actina, que é a que forma os filamentos finos, e a miosina, que é o que forma os filamentos grossos. Então, essas são a diferença entre as duas. Também temos a composição de vasos sanguíneos e nervos, cada um tem a sua função. Os vasos sanguíneos, eles fornecem o oxigênio e nutrientes e removem resíduos metabólicos, e os nervos são os responsáveis por estimular a contração muscular. Também temos a composição do tecido conjuntivo e suas respectivas camadas, de epimísio, endomísio e perimísio. E, basicamente, eles envolvem e organizam as fibras musculares. O endomísio, ele envolve cada fibra. O perimísio, ele envolve os feixes de fibras e o epimísio envolve todo o músculo. Então, o epimísio é o que envolve toda a musculatura. Também temos a composição das fibras musculares, que foram ditas até agora, e elas são as células musculares alongadas que realizam a contração. Prosseguindo com o nosso segundo componente anatômico, agora eu vou falar sobre os tendões, que são basicamente as estruturas fundamentais para a integração entre o músculo e o osso. Ele desempenha um papel essencial na mecânica do movimento e eles conectam o músculo e o osso, transmitindo a força, estabilizando articulações e contribuindo para a eficiência dos movimentos. Bom, assim como o ventre muscular, os tendões também têm as suas funções e a sua composição. A sua primeira função destacada aí é a transmissão de força, que é quando os tendões transmitem a força gerada pela contração do ventre muscular para o osso, permitindo o movimento das articulações. Então, eles têm uma ligação, o ventre muscular e os tendões, até porque, como eu disse antes, o ventre muscular fica localizado entre os tendões. Segunda função é a fixação muscular, que é quando os tendões conectam o músculo ao osso, ou em alguns casos a outros músculos, ou até mesmo outras estruturas. Essa fixação é para garantir a estabilidade da estrutura. Também tem a estabilidade articular, citei agora sobre estabilidade, e eles auxiliam na manutenção da estabilidade das articulações durante o movimento e também na postura.
E a resistência à tração, que é quando eles suportam grandes forças mecânicas sem precisar se romper, devido à sua composição rica em colágeno tipo 1, que eu vou falar agora referente à composição. E a primeira composição é as fibras de colágeno tipo 1. Elas são o principal componente a ser dito e elas representam a maior parte da estrutura do tendão. Estão organizadas paralelamente, formando os feixes compactos. Além disso, elas também conferem alta resistência à tração e eficiência na transmissão da força muscular. Nossa segunda composição são as células tenócitos, que são células de fibroblastos especializados e elas são responsáveis pela produção e manutenção do colágeno e da matriz extracelular. Então, elas mantêm a integridade estrutural do tendão. Também temos a matriz extracelular, que foi dita agora, que ela é composta por água, proteoglicanos, glicoproteínas e também permite a organização das fibras e uma certa flexibilidade controlada. Nossa composição também temos presente as fibras elásticas, só que elas são em menor quantidade, porque elas conferem uma pequena elasticidade ao tendão. Também elas auxiliam no armazenamento da energia elástica. Então, elas estão ligadas à elasticidade, porém em pouca quantidade. Nossa última composição são os revestimentos conjuntivos. Quais são esses revestimentos conjuntivos? O endotendão, epitendão e o paratendão. O endotendão, ele envolve os feixes de fibras. O epitendão, ele envolve todo o tendão e o paratendão facilita o deslizamento do tendão em relação às estruturas vizinhas. Então, cada um tem a sua função, porém, o epitendão é o que envolve toda a estrutura. O nosso último componente anatômico são as fáscias, que são basicamente as estruturas de tecido conjuntivo que também fazem parte do sistema muscular e têm a sua função de sustentar, conectar os músculos entre si e também com outras estruturas do corpo. Além disso, elas também facilitam o movimento e auxiliam na transmissão da força e na estabilidade do nosso corpo. Diferentemente do ventre muscular e dos tendões, as fáscias têm as suas classificações, os seus tipos, e são divididas em fáscia superficial, que é localizada abaixo da pele, rica em tecido adiposo. Temos a fáscia profunda, né, que ela é mais densa e mais resistente, e envolve os músculos e forma um compartimento muscular. E a fáscia visceral, que é o tecido conjuntivo que envolve e sustenta os órgãos internos, mantendo os órgãos na posição correta e revestindo e protegendo as vísceras. E o que seriam as vísceras? As vísceras seriam os órgãos internos do nosso corpo, localizados nas cavidades torácicas, abdominais e pélvicas. A partir dos seus tipos, agora nós vamos falar as suas funções e a sua composição. A primeira função é o revestimento e proteção, que envolve os músculos e grupos musculares, protegendo contra atritos e impactos. Também temos a organização estrutural, que é quando separam os músculos em compartimentos, mantendo a sua disposição anatômica adequada, como deve estar. A facilitação do movimento, que é o que permite o deslizamento entre os nossos músculos, reduzindo o atrito durante a contração muscular. Temos também a transmissão de força, que é o que auxilia na distribuição e propagação da força gerada pela contração muscular para outras regiões do nosso corpo. Também temos a sustentação e estabilidade. Esses dois pontos, eles contribuem para a manutenção da nossa postura e estabilidade das estruturas musculares. A composição das fáscias, elas são divididas em fibras de colágeno, que esse é o principal componente, o que foi dito até agora, porque predomina o colágeno tipo 1, que foi muito dito, pois o colágeno tipo 1 ele é a forma mais abundante de proteína no corpo humano. Ele é essencial para a estrutura, firmeza e elasticidade da pele, porque ele fortalece os ossos, tendões e várias outras partes do nosso corpo. Então, ele garante a elasticidade
e tem a sua importância total, por isso ele está presente em muitas funções. Também temos as fibras elásticas, né, que proporcionam a elasticidade e a flexibilidade. Elas permitem que a face se adapte aos movimentos e retorne à posição original. A substância fundamental, que foi dita também anteriormente, que é a matriz extracelular. Como eu falei, ela é composta por água, glicoproteínas e proteoglicanos. Então, nessa função das fáscias, a sua composição é feita por isso e também facilita o deslizamento entre os músculos, auxiliando na absorção e distribuição das cargas mecânicas do nosso corpo. Por fim, temos as células do tecido conjuntivo, que são os fibroblastos, que produzem colágeno e elastina, e também outras células de defesa e manutenção tecidual. Os fibroblastos, eles são as principais células do tecido conjuntivo, porque eles são essenciais para a produção da matriz extracelular, que foi dita anteriormente, como substância fundamental, incluindo colágeno, elastina, ácido hialurônico, e os fibroblastos, eles garantem a estrutura, firmeza e elasticidade da pele, né, assim como outros também, e eles são cruciais na cicatrização de feridas, reparação dos tecidos e também é muito importante na questão imunológica do nosso corpo. Bom, pessoal, aqui estão as referências das fontes que nós utilizamos para que a gente pudesse obter todas essas informações e apresentá-las para vocês referente à introdução do sistema muscular. Nós agradecemos por vocês nos terem assistido até aqui e agradecemos também ao professor Lariston por todos os ensinamentos que com certeza levaremos por todo o nosso curso e também para a nossa vida. E agradecemos a todos pela atenção de nos assistir até aqui sobre a introdução do sistema muscular.